Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre um atleta com passagens pelo Corinthians na mira do Bahia para a sequência da temporada. Quero falar também sobre o Wesley, que admitiu, que torce para o Bahia, mesmo tendo passagens, pelo Vitória lá em 2019, jogador que é de Salvador, então já tinha falado isso em outras oportunidades. Essa história envolvendo o Savarino, será que poderia ir para frente? O Botafogo ainda que segue interessado no Cauli, seria um substituto ali do Almada, numa posição mais parecida, e também até mesmo do Luiz Henrique, que falta numa peça mais ofensiva no Botafogo, principalmente nessa questão de criação. Vou trazer aqui todos os detalhes para vocês do mercado da bola do Bahia nessa semana. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Bora chegar aqui essa marca de 20 mil inscritos no YouTube. Conto com a ajuda de cada um de vocês, que nós voltamos a trazer vídeos do Bahia aqui nessas últimas semanas. Então, para você continuar recebendo, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante. Bora chegar aqui a essa meta de 20 mil inscritos. Eu vou deixar o link aqui embaixo também da Fut Fanatics para você comprar sua camisa, bola, acessório, tudo aqui, ó. Você encontra vários produtos personalizados que pelo meu link você tem um desconto especial, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês, preço bem interessante, você pode personalizar, pelo link você tem desconto. Vai ter várias outras opções aqui também de calçados, enfim, camisas de clubes nacionais, internacionais. Você vem aqui e pesquisa o que você quer, então Bahia, ou por exemplo outro clube da Inglaterra, da Espanha, enfim, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então bora começar falando aqui sobre essa história envolvendo o Cauli e o Savarino, que o Botafogo tentou envolver o Matheus Martins como uma opção, nessa troca, que o Bahia recusou, porque obviamente, deixa eu só abrir aqui para vocês, o Matheus Martins foi comprado por quase 60 milhões, é uma pedida próxima daquilo que o Cauli vale, mas eu acho que não compensaria de forma alguma uma troca, Nossa, eu acho que não. Mas enfim, teve essa especulação do Matheus e também do Savarino, então seriam dois nomes, vamos colocar assim, que faria mais sentido, o Savarino para o Bahia, e olha lá, então o Matheus Martins, que foi comprado por 10 milhões de euros, porque ele foi revelado muito bem lá no Fluminense, a Udinese pagou 6 e emprestou ele para o Watford, que viveu uma fase boa em 2024, se eu não estiver enganado, na segunda divisão da Inglaterra, deixa eu só confirmar isso aqui, foi isso daí mesmo. Aí ele não vinha sendo muito aproveitado por lá, o Botafogo pagou 10 milhões nele, foi um valor consideravelmente alto, e ele não tem conseguido jogar, só 2 gols em 21 partidas no ano passado, e nesse ano até marcou um gol, na Libertadores agora, 2-0 contra o Carabobo, entrou faltando 18 minutos e marcou, e aí 11 partidas e um gol. Então eu acho que é um jogador que tem potencial, mas para trocar uma peça importante com uma que ainda não vingou, apesar de ser bem jovem, eu acho que não compensaria. O Savarino, por outro lado, faria um pouco mais de sentido, até pela posição que pode atuar, ano passado 14 gols e 12 assistências, porém não é um jogador que o Botafogo está tão interessado assim em se desfazer nesse momento, apesar de que eu acho que é um nome interessante, até mesmo, quem sabe, numa próxima janela, o Bahia tentar a contratação dele mesmo, porque ele foi comprado por um valor baixo e eu acho que valeu demais, cara, foi um dos melhores investimentos que eu já vi. Aqui no Brasil, o Botafogo pagou nem 15 milhões de reais nele, 18. Do jeito que o mercado está inflacionado hoje em dia, ele já tinha demonstrado bom futebol no Atlético Mineiro, lá na MLS, apesar de ser um campeonato ruim, vinha de uma fase muito boa, Acho que foi um baita negócio, não é à toa que hoje, mesmo com 28 anos, o cara vale 6 milhões, Quase que triplicou o preço dele, e eu acho que o Botafogo não venderia ele por menos de 10, acho que não faria nem sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, vou deixar aqui também, o mapa de movimentação do Savarino na temporada passada, média no Brasileirão 7.35 e na Libertadores eu achei que ele fez um ótimo desempenho também, nota média de 7.28, 11 jogos, todos como titular, 3 gols e 3 assistências. Vamos falar aqui então sobre o Wesley, que o primo dele deu uma entrevista falando então que ele torce para o Bahia, então um jogador que vive uma fase bem interessante no Internacional. Eu que torço pro Cruzeiro, acompanhei de perto ele no ano retrasado, no Cruzeiro, que meu Deus do céu, não consegui ir pra frente, mas eu sempre via que ele tinha um potencial sim, dava pra ver que ele era bom, mas que ainda faltava muito a ser lapidado, que na minha opinião nesse ano no Internacional, ano passado principalmente, ele chegou na sua melhor versão sim, tá? 26 anos, essa idade mesmo, que vai estar o seu auge de 26, 28, teve proposta da Rússia, do Besiktas, lá da Turquia, de um valor mais de 100 milhões de reais, e o Internacional recusou, Apesar de ele não ter marcado gols nesse ano, contra o Cruzeiro mesmo ele fez uma ótima partida, achei que está numa fase muito boa, na temporada passada 13 gols em 48 jogos, e aí o Internacional vai fazer um bom negócio, O Cruzeiro pagou 3, vendeu por 2, mas o Internacional tinha uma dívida ainda com o Palmeiras a pagar, então foi a mesma coisa, mas o Internacional comprou por 3, vai vender por basicamente 14 de euros, um valor bem superior a isso, se quiser.
E aí, né, o primo dele admitiu que ele torce para o Bahia. Então, nas categorias de base, aqui ó, uma foto bem jovem, ele admitiu aí que torce para o Bahia e ele passou aí no Vitória em 2019, 28 partidas, 5 gols, emprestado pelo Palmeiras. O Palmeiras também que, na minha opinião, fez até um mau negócio com ele, porque todo mundo já sabia que ele ia ser um grande jogador, ele volta ali de empréstimo do Vitória. 2020, ó, 5 gols e 6 assistências na reta final da temporada. O Palmeiras ganhou Libertadores e tal com ele. E aí tinha proposta do próprio Grupo City, ó, pra você ver como que são as coisas, né? Se ele tivesse sido comprado naquela época, olha, o jeito que o futebol é maluco, ou ele seria titular do Manchester City da vida, né? Vai saber como que é futebol, ou o Savinho aí mesmo. E aí, ou senão ele, talvez teria rodado e estaria hoje um craque aí, por exemplo, do Bahia. Por que não, né? Mas é um jogador para ficar de olho, viu? O Grupo City já demonstrou interesse nele no passado, então vamos colocar, já está aprovado pelo Manchester City, né? Então, acho que pro Bahia também estaria. Pode deixar sua opinião aqui embaixo se você sabia, todo mundo meio que já suspeitava, né? Agora só mais uma confirmação. Está aqui avaliado em 8.600.000 euros. Lembrando, né, o contrato dele é curto, está próximo de encerrar, o Internacional tem que renovar, até porque só vai até o final do ano que vem, né? Daqui um ano ele pode assinar um pré-contrato e aí deixaria muito dinheiro na mesa. Eu vou deixar aqui para vocês também os próximos jogos do Bahia na Libertadores, né? O próximo jogo aqui contra o Nacional na Libertadores em casa, cotação de 2 para cada real apostado. Então aqui ó, R$60 voltando 120 com 2 gols de vantagem. Tem aqui para vencer também em casa o Mirassol, R$50 voltando 75, 1.5, né, a cotação. E aí, para vencer o Cruzeiro, né, também fora de casa, cotação de 3, R$50 voltando 150. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, seja para os jogos na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Lembrando que você pode começar a apostar a partir de R$1 e tem que ter mais de 18 anos para apostar aqui na Betfair e sempre com responsabilidade. Bom, agora vamos falar aqui sobre o Thales Magno e será que ele poderia, né, ser envolvido aí numa ida do Grupo City, né, para o próprio Bahia, até porque ele pertence ao New York City FC e aí está numa fase boa pelo Corinthians, mas que não tem sido titular. Então o que aconteceu, né? Ele tinha contrato só até o meio do ano, que foi esse empréstimo de uma temporada, onde o New York concordou em ter esse empréstimo e uma opção de compra próximo da casa dos 10 milhões de euros, tá? A questão é que esse empréstimo até o meio do ano, o Corinthians já demonstrou esse interesse em renová-lo. E assim, é claro, né? Não quer dizer que o Grupo City tenha que emprestar o jogador aqui no Brasil só para o Bahia, mas se ele está sendo reserva no Corinthians, se fosse titular, vamos combinar, né? Ele numa fase boa no Corinthians poderia se valorizar demais, mas eu acho que compensaria muito mais ter emprestado o jogador para o Bahia, mas vamos combinar, não seria uma garantia também que ele seria titular. Jogador então que tem 22 anos só, mesmo, já está com experiência no profissional desde 2019 e aí nessa atual temporada então 5 gols e 1 assistência em 19 jogos, somando com o ano passado, 38 jogos, 8 gols e mais 4 assistências nesse período até agora de 9 meses. E aí teve essa especulação de que ele poderia ser emprestado para o Bahia e tudo mais, algo que não deve acontecer por agora, tá? Porque teve essa renovação de contrato até o final do ano. Isso quer dizer que não teria nenhuma chance dele sair, Gustavo, do Corinthians e ir para o Bahia? Olha, se ele chegar até o meio da temporada e não tiver sendo aproveitado, não tiver feito, acho que é mais do que 8 jogos pelo Corinthians no Brasileirão, ainda mais que vai ter a parada para o Mundial, né? Olha, acho que poderia, né? Talvez ser incendio para um outro clube, mas não deve ser a tendência, até porque ele é uma peça até que é utilizada com frequência no Corinthians, foi titular nos jogos da Sul-Americana, inclusive contra o próprio Bahia, e aqui na Sul-Americana contra o Huracan, 45 minutos, então no finalzinho, os últimos 45, e titular 62 minutos, um empate 1-1 contra o América de Cali. Lembrando que ele surgiu muito bem pelo Vasco, lá na MLS ele viveu uma fase muito boa, principalmente na segunda temporada, 11 gols em 45 jogos, e aí na 2023 até o início de 24, não estava numa fase muito boa, inclusive sendo reserva, né? Então, acho um jogador que tem muito potencial, está muito jovem, eu acho que aceitaria tranquilamente no Bahia, quem sabe pro ano que vem. Acho que poderia ser uma boa sim, pensar nessa sua contratação. E você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Vou deixar o link aqui também da Betfair e da Foot Fanatics para você adquirir sua camisa, começar a apostar e diversas outras sugestões de vídeos que eu já trouxe recentemente aqui no canal, que está aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!